Glória a Deus, Pai do Senhor Jesus. Nós aqui vamos falar de alguns assuntos bíblicos, né? Última live que nós estivemos aqui, nós falamos sobre arrependimento e hoje nós vamos falar sobre koinonia, comunhão. Eu estou usando hoje a Bíblia de estudo da Reforma Martim Lutero, mas eu quero hoje falar sobre comunhão, koinonia. E o texto que nós vamos usar como base para o nosso estudo hoje se encontra em 1 João capítulo de número 1, é o texto que nós vamos usar como base para o nosso estudo hoje sobre comunhão, koinonia. Eu vou falar aqui não como um pregador, um avivalista, mas como um mestre, um ensinador mesmo, devagarzinho, pausado, para que todos possam compreender e entender o que significa comunhão e quais são os benefícios da comunhão para a igreja do Senhor. Tá bom? Capítulo 1, versículo 7, é o texto base da primeira epístola de João. Se, porém, andamos na luz como ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que é, basicamente, comunhão? A comunhão, ela é o vínculo, de unidade entre a igreja e o Senhor Jesus. Haja vista que nós somos o corpo e Cristo a cabeça, nós devemos ter comunhão com Cristo. E a comunhão é o vínculo de unidade entre Cristo e a igreja, ou seja, a igreja ela anda em conformidade às ordenanças de Cristo, em comunhão, em unidade, ligada diretamente a Cristo. A comunhão é um elo de ligação entre Cristo e a igreja. A comunhão também é o elo de ligação entre o irmão e o seu próximo. Uma certa feita, perguntaram a Jesus quais são os 2 maiores mandamentos. E Jesus resumiu dizendo que amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo é o resumo de todos os mandamentos. Então, quando eu tenho comunhão em minha vida com Cristo, eu já estou amando a Cristo, obedecendo e fazendo tudo conforme a sua palavra. Mas também devo e tenho que ter comunhão com o meu próximo, com os meus irmãos em Cristo Jesus. Então, comunhão é o vínculo que me une a Deus, como igreja, como corpo, mas também é o vínculo que me une ao meu irmão que está próximo de mim. Uma certa feita, o evangelista João, ele disse que eu não posso dizer que amo a Deus a quem eu não vejo, se eu aborreço o meu irmão que vejo todos os dias. Então, de forma nenhuma, eu posso dizer que eu tenho comunhão com Deus se eu não tiver comunhão com as pessoas a quem eu estou vendo todos os dias. Tá bom? A comunhão, ela faz parte de uma viva esperança que a igreja tem. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 e 4, a Bíblia diz que nós aguardamos o retorno de Cristo
a volta do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Essa é a esperança de todo crente que crê em Cristo e na sua palavra, é que ele volte para buscar a sua igreja. Em João 14, ele disse: não se turbe os vossos corações, crede em Deus e também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, né? E se não fosse assim, eu já vou-lo teria dito, mas eu vou e vou preparar lugar. E depois ele disse que voltaria para nos buscar. Então a nossa viva esperança é de que um dia Jesus, ele virá nos buscar, ele virá nos socorrer, ele virá buscar a sua igreja, retirar a sua igreja deste mundo aonde ela tanto tem sofrido. Essa esperança é desde os primeiros crentes da igreja primitiva, da época de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, de Matias, entre os demais apóstolos. Essa esperança do retorno de Cristo é desde o dia que ele foi assunto aos céus. Desde o dia que ele foi assunto aos céus. Todo crente em Cristo, ele tem a esperança de que Jesus vai retornar. E nós estamos preparados, prontos, esperando isso. Então, se nós temos comunhão, nós temos esta viva esperança de que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E talvez seja por isso que o autor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, ele nos ensina a não deixarmos de congregar, como é o costume de muitas pessoas. Nos últimos anos tem crescido muito, né, um movimento dos desigrejados, dos que acham-se autossuficientes e de que não precisam participar mais de uma igreja, de uma assembleia onde se reúne para buscar a Deus. Buscam a Deus em seus próprios lares e casas. Isso não está, né, no todo errado, mas o errado mesmo é achar que eu não preciso mais congregar. Entenda uma coisa, o apóstolo Paulo, quando ele se refere à igreja nas cartas de Coríntios, ele se refere à igreja como um corpo, que tem muitos membros, cada um com suas especialidades, e cada membro também com sua especificação. Um corpo, ele não pode ser todo ouvido, nem todo olho, nem todo nariz, nem todo boca. Você já imaginou um corpo todo boca, como é que ele ia ouvir, como é que ele ia enxergar? Não teria como. Então um corpo é formado por vários membros, mãos, pés, olhos, boca, ouvido, nariz e etc. Mas ele está ligado num corpo só, em união. E quando um dedo se fere, se machuca, o corpo inteiro manda anticorpo lá para o lugar do machucado, para provocar uma regeneração, para lutar contra a infecção, para que aquela parte do corpo danificada ela seja restaurada. É isso que acontece quando a igreja ela está em comunhão na viva esperança do retorno de Cristo. Ela se une num só corpo, com vários membros, cada um com sua especialidade, cada um com sua especificação, mas tudo trabalhando na mesma função e no mesmo propósito. E quando um se machuca, quando um cai, quando um perece, quando um se fere, todo o corpo trabalha em prol da cura, regeneração e restauração do membro ferido. Isso aqui que eu estou falando é algo que muitos lugares que se denominam hoje igrejas se esqueceram de fazer. Regenerar, restaurar aqueles que estão feridos. A gente, na atualidade, é especialista em apontar erros, falhas e deixar a pessoa, muitas das vezes, que se feriu sozinha e de não estendermos a mão. Mas se a igreja vive em unidade e comunhão, nós vivemos a ajudar aqueles que se feriram a se colocar de pé novamente. Então é por isso que o autor aos Hebreus está dizendo, não faça como muitos têm feito aí, deixando de congregar. Pastor, mas tem muita gente difícil, tem muito problema difícil, tem muita gente falsa, tem muita gente mexeriqueira. Irmão, onde tiver gente, vai ter problema. Vai ter problema na sua empresa onde você trabalha, vai ter problema na sua casa, vai ter problema no seu bairro, na sua cidade, no seu condomínio. Onde tem gente envolvida, tem problema.
Aí é que está o segredo, a máxima da gente ter comunhão uns com os outros e congregar. É que nós vamos aprender a suportar as fragilidades uns dos outros. É onde a gente vai aprender a amar os outros, mesmo que eles não sejam iguais a nós. Como um ferro que afia o outro ferro, assim o homem, ele aprende com o seu próximo. Eu não sei tudo, você não sabe tudo, mas juntos, duas cabeças pensam melhores, duas cabeças trabalham melhor, duas pessoas se ajudam, se um cai, o outro levanta, se um tropeça, o outro ergue. Conviver em comunhão é congregar para adorar o nome do Senhor. Pelo contrapartida, Provérbios 18, versículo 1, ele diz assim: aquele que se isola, aquele que quer ficar sozinho, ele se surge da verdade, ele busca seu próprio interesse. Tem muitas pessoas que acham que não precisam mais dos outros, e isso é orgulho, e o orgulho é o sentimento que mais nos aproxima da aparência como inimigo. Por quê? Porque ele foi orgulhoso, achou-se autossuficiente e independente de Deus e não queria mais viver debaixo das ordenanças do Senhor. E nós não podemos cair nesse erro de se acharmos autossuficientes. Eu não preciso de ninguém. Nós precisamos sim das pessoas. O apóstolo Paulo foi o maior plantador de igrejas do Novo Testamento e na sua carta aos Romanos ele escreve um capítulo só de agradecimento aos homens e às mulheres que lhe auxiliaram no seu ministério. Até mesmo um homem forte, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus como Paulo, precisou de ajuda de pessoas e, obviamente, da ajuda divina. Então nós não podemos nos isolar. Cristo não vem arrebatar um membro individual. Cristo vem arrebatar a igreja. E a igreja precisa estar em comunhão, unida a serviço do reino de Deus. Quando eu falo aqui de igreja, eu estou falando de organismo e não de organização. Eu não estou falando de placa denominacional, eu estou falando das pessoas que se reúnem em assembleia para adorar o nome do Senhor. Ele diz que onde estiver dois ou mais reunidos no seu nome, ali ele se faz presente. Perceba uma coisa, se você tem uma árvore no seu quintal de casa e cortar um galho dessa árvore e jogá-lo lá na sua calçada, daqui a 7 dias ele vai secar, murchar e não vai produzir frutos, ele vai morrer porque está fora da árvore. Se você cortar uma parte do seu corpo e colocá-lo longe do corpo, ele vai apodrecer e não vai ter mais vida em si, porque um membro fora do corpo morre, o galho fora da árvore morre. Como é que a pessoa diz ser igreja se ela não tem comunhão e não congrega na igreja? Não tem como. Por isso que Provérbios 18, versículo 1, está dizendo que aquele que se isola, ele busca seu próprio interesse. Então, a comunhão é para todos aqueles que têm a esperança de que Jesus ele vem arrebatar a sua igreja e não apenas um membro individualmente. O segundo ponto que eu quero falar sobre a koinonia, sobre a comunhão, é que a comunhão no meio da igreja encoraja as pessoas a servir o reino. Quando a igreja ela vive em comunhão, ela vive a encorajar as pessoas a fazer algo para o reino de Deus. Em Atos dos Apóstolos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, no versículo de número 15, olha o que a Bíblia diz. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhe: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação, dizei. Essa palavra de exortação aqui não é de brigar com alguém, briguem com alguém, não, ele não está dizendo isso, ele está dizendo exortem, animem, fortaleçam. Vocês têm alguma palavra de fortalecimento? Então digam. Por quê? Porque geralmente o inimigo ele quer que a pessoa se isola para que ela possa se tornar um alvo vulnerável.
Porque quando a pessoa se isola, ela costuma se render ao medo, à angústia, ao desespero, aos traumas e também à corrupção. O seu coração fica temoroso com o dia de amanhã, depois e assim sucessivamente. Mas quando ela vive em grupo, quando ela se reúne com os santos, com os irmãos, em um só corpo e vive em união, se ela se entristecer, se angustiar, se amedrontar, sempre vai ter alguém que vai ter uma palavra de encorajamento para ela. Por que você parou de pregar? Por que você parou de congregar? Por que você parou de louvar? Por que você parou de ir aos cultos? Se levanta, Deus tem uma promessa na sua vida, Deus quer fazer algo grande na sua vida, você tem um talento, você tem um dom, você tem um chamado, você tem uma promessa, sempre vai ter alguém para te animar e te impulsionar a continuar a sua jornada. Então, quando a igreja está em união, e tem comunhão na igreja, se nós detectarmos pessoas que estão se fragilizando, nós vamos ter uma palavra de exortação, de ânimo para aquela pessoa poder se levantar e dar continuidade no seu ministério. É isso que a Bíblia me orienta. Tem muita gente com palavras de maldições, palavras que não cabem no momento e nem na hora, mas nós estamos precisando de pessoas com exortações para levantar o ânimo das pessoas, para elas retornarem para o caminho do Senhor e para executarem a obra que Deus tem na vida delas. A Bíblia me exorta que se eu não tenho palavras de edificação para dizer, é melhor que eu fique em silêncio. É mais ou menos aquela situação, que nós conhecemos de um ditado popular que existe, que fala assim: não fale nada para ser escravo de suas palavras, é melhor ser senhor do seu silêncio. Então, se você não tem uma palavra de edificação, é melhor ficar em silêncio. Mas se você tem uma palavra de exortação, para animar, para encorajar as pessoas a voltarem a viver seus ministérios, que você possa dar esta mensagem para as pessoas a quem você conhece. Se você percebeu que aquela pessoa ela não esteve no culto, está desanimada, não está indo mais, procure-a e anime ela para voltar de novo para os caminhos do Senhor. Terceiro, a igreja que tem união, ela cresce. A igreja que tem comunhão cresce. A igreja que vive a koinonia cresce. Ou seja, uma igreja unida cresce na graça e no conhecimento. E eu não estou falando aqui apenas de crescimento numérico, mas estou falando de crescimento espiritual. Pessoas que vivem em comunhão, recebem batismo no Espírito Santo, revelação das profecias das Escrituras, recebe na sua vida dons espirituais. Tudo funciona por meio da comunhão. Quando a igreja está em comunhão, a igreja cresce, o membro cresce, a vida espiritual cresce, a vida financeira cresce, tudo prospera, porque a comunhão é a ferramenta que Deus usa para abençoar a sua igreja. Então, em Tessalonicenses 5,11, a Bíblia diz assim, edificai-vos uns aos outros reciprocamente. O que quer dizer edificar? Construir, fazer crescer. O homem que tem sabedoria compartilha com o seu irmão, o irmão que tem determinada sabedoria compartilha com o outro, e assim vão crescendo de forma abundante. E quando vive em comunhão, partindo o pão, respeito, amor, carinho, crescimento, as pessoas que estão de fora vão observar e querer fazer parte daquela igreja. E então, numericamente, ela vai crescer. Nós estamos vivendo um período em que as igrejas estão se enchendo pelas festas, congressos, vigílias, animações, efeitos pirotécnicos, mas não pela comunhão, porque cada um está por si e dentro do seu quadrado, ninguém quer falar com ninguém, ninguém quer visitar ninguém, ninguém quer compartilhar ninguém. E na época de Jesus, os pastores
de Israel, eles guardavam as ovelhas no mesmo aprisco. 3, 4 pastores guardando as suas ovelhas no mesmo aprisco, sem medo de perder suas ovelhas para os outros pastores, porque a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Era comunhão, porque 3 pastores podiam vigiar melhor, guardar melhor do inimigo e cuidar melhor das ovelhas. Eles tinham comunhão, mas muitos hoje não têm comunhão, e é por isso que a igreja não tem crescido. Quarto, a igreja, ela é mais forte quando vive em comunhão. A igreja é mais forte quando vive em comunhão. Aquilo que um pode fazer, imagine 10. Pode fazer 10 vezes mais. Se um pode defender, imagine 10. Pode defender 10 vezes mais. Então, a igreja, quando se une, ela se fortalece. Ela é forte em si. A Bíblia diz em Eclesiastes 4, versículo 9 ao 12, que que 2 podem se defender melhor do ataque do inimigo, que 2 podem ter a melhor paga do seu trabalho, que 2 podem dormir juntos e se aquecer, e que se um cair, um pode levantar o que caiu. E o cordão de 3 dobras é mais difícil de se quebrar. Ele quer dizer que quando nós se unimos, se fortalecemos, Cristo habita em nós e por isso se tornamos 3. Foi Jesus que disse, né? Onde tiver 2, ele se faz presente. Então a igreja que vive em comunhão, ela é forte, ela rompe as portas do inferno, ela vence o inimigo. Amém? Quinto, a igreja que vive em comunhão, ela vive uma amizade fora das 4 paredes. Muito corriqueiro hoje, nos nossos dias, as pessoas se verem só nas 2 horas de culto, né? Mas a igreja que tem comunhão, ela tem que viver a amizade fora das 4 paredes. Num parque, numa pizzaria, num bate-bola, num churrasco, final de semana, num almoço. A igreja, ela precisa envolver em comunhão seus membros, porque Provérbios 17 diz que em todo o tempo nós amamos um amigo, mas na angústia nasce um irmão. Então, fora das 4 paredes também tem que haver comunhão da igreja, né? Nós temos que se unir com os nossos irmãos, se unir com os nossos líderes, se unir com os pastores, se unir com os membros, também fora dos horários de culto e momentos de lazer, de busca e de intensidade, né, do reino de Deus. E a conclusão é muito simples, usando esses 5 tópicos que eu usei aqui. Sem comunhão nós não temos amigos, sem comunhão nós não temos força, sem comunhão nós não crescemos, sem comunhão nós não temos coragem, porque não haverá encorajamento. Sem comunhão não tem esperança de receber a herança prometida, que é a vida eterna. Uma igreja sem comunhão é uma igreja sem Cristo Jesus. Vamos abrir aqui para ler. Nós vamos encerrar lendo o texto de Efésios 4. Efésios 4, Efésios 4, 3, até o versículo 6, que diz assim: esforçando-vos diligentemente por observar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, como também fostes chamados numa só herança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e sobre todos age por meio de todos em todos nós. Comunhão é a chave para o crescimento pessoal